Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula referente à unidade 1 da disciplina de Química Analítica 1 do curso de Licenciatura em Química da Universidade Aberta do Brasil. Essa unidade 1 versa sobre os princípios gerais da química analítica, a autodissociação da água, aspectos gerais da cinética e da termodinâmica do equilíbrio meio-aquoso, definição de pH e pOH. Está aí nossa frase-chave: dedique-se aos estudos de química analítica. Iniciamos com esse conceito básico, né? Que é a química analítica? É uma ciência, é um ramo da química, e ela é responsável por desenvolver e aplicar conceitos, métodos e técnicas científicas. Portanto, ao lado da fisicoquímica, da orgânica e da inorgânica, é um ramo da ciência química. E o objetivo são dois macro-objetivos: identificar e quantificar substâncias e elementos em diferentes matrizes. Envolve diferentes aspectos. Então, a química analítica é a análise química, são os protocolos operacionais para se identificar e quantificar. E o aprimoramento e o desenvolvimento de novas técnicas, métodos, automação analítica, enfim, é uma ciência que evolui constantemente. E é muito importante. Nesse quadro aí nós podemos ver algumas aplicações em engenharia civil, engenharia química, mecânica, de alimentos, medicina, ciência dos materiais, geologia, biologia, agricultura. Ou seja, é impossível pensar a sociedade moderna sem a química analítica. A química analítica ela pode ser dividida em duas etapas históricas. Início do século XIX, métodos clássicos, onde nasce a química analítica. Aí nós usamos utensílios como Erlenmeyer, Becker, espátula. Aí nós temos aquela química analítica baseada na gravimetria, na volumetria. E depois, no início do século XX, com a computação, com a informática, surgem os métodos instrumentais. Então, nós temos os métodos clássicos e os métodos instrumentais. Ambos têm o seguinte objetivo, ou os seguintes objetivos: a identificação, né, de analitos e a quantificação. Saber o que tem e saber quanto tem. E os analitos é um termo que nós usamos, são os componentes que nós queremos analisar. Pode ser qualquer um cátion, um ânion, uma substância química. Lei da ação das massas é muito importante para entendermos os 4 equilíbrios que nós discutiremos logo adiante. Então, nós temos aqui uma reação química, onde os reagentes se convertem em produtos, essa flechinha, e os produtos também se convertem em reagentes. Então, nós temos uma reação química reversível. Chegará um ponto, após um determinado tempo, onde essa velocidade, reagentes, produtos, será igual à velocidade de conversão produtos-reagentes. Nós dizemos que, cineticamente, está numa situação de equilíbrio, porque as duas velocidades são iguais. Nesta situação, uma reação reversível, nós podemos adotar uma constante termodinâmica chamada constante do equilíbrio químico. E é dado pela lei da ação das massas. Essa lei diz o seguinte, que essa constante, nesse equilíbrio, é dado pelo produto da concentração molar dos produtos, Y, elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração molar dos reagentes, elevado aos coeficientes estequiométricos. Essa é a lei da ação das massas que nós vamos aplicar aos demais equilíbrios. Outro ponto importante que nós precisamos entender, para depois nós juntarmos isso tudo, é a equação de autoionização da água. Veja, a proposta aqui é que a água ela pode se ionizar, aqui ela está na forma molecular, H2O, então há um rompimento da ligação hidrogênio-oxigênio, gerando o próton. Aqui então é o íon hidrônio, H3O+, seria H2O mais H+. Em alguma literatura você vai encontrar H+, e OH-.
E é um equilíbrio dinâmico também, portanto, nós podemos associar uma constante. Aplicamos a lei da ação das massas. Aqui, como a concentração de água ela é muito grande, 55 mol por litro, muito maior do que essas espécies, a gente vai ver que a concentração dessas espécies é muito pequena, a constante é constante. Então, nós vamos ter que Kw, que é a constante da água, do inglês water, H3 ou mais vezes o H-. Essa equação é bastante importante. Aí nós passamos agora para algumas definições importantes. Primeiro, nós vamos admitir aqui que, de acordo com os estudos, se nós pegarmos 1 litro de água, nós vamos ter lá 55 mol de H2O e 10 a menos 7 mol de H+ e OH-, numa água absolutamente pura. Então, essas concentrações são iguais, embora, veja, infinitamente inferiores à fórmula molecular. Bom, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 dá 10 a menos 14. Isso é 25 graus Celsius. Então, o Kw vale 1 vezes 10 a menos 14 é 25 graus Celsius. Bom, uma vez que as duas concentrações de H+ e OH- são iguais, 10 a menos 7, estamos numa situação neutra. Se, porventura, a gente adicionar, por exemplo, um ácido que tem H+, aí fica em excesso, fica maior que 10 a menos 7, OH- menor. Se um sobe, o outro tem que descer, porque sempre tem que dar 10 a menos 14. Se nós jogarmos base, por exemplo, óxido de sódio, acontece o contrário, o OH- aumenta, o H3 ou mais diminui. Se um aumenta, o outro tem que diminuir, porque sempre tem que dar 10 a menos 14, uma vez que é uma constante. Importante levar em conta aqui, primeiro, vamos buscar esse conceito da matemática, menos log de x, é 1 sobre log de x. Por que nós vamos usar esse conceito matemático? Nós vamos jogar esse conceito matemático aqui. Temos que Kw é H3 ou mais, é o H-. Vamos jogar aqui, então, menos log desse lado, menos log. Aqui, menos log, menos log de 10 a menos 14, menos log. Como aqui é um produto, quando você coloca o log, vai ficar a soma. Então, veja bem, menos log de uma variável x, eu chamo de px. Daqui é menos log de x, eu chamo de px. Então, veja, quando nós jogamos menos log de H+, eu chamo de pH. P significa o quê? Menos log. Então, o que é pH? Menos log da concentração de H+. Mudou a realidade química? Não, é um artifício matemático. Menos log de OH- é pOH. Então, essa equação aqui, usando o princípio, aqui, usando o cologaritmo, nós chegamos o quê? Menos log de 10 a menos 14 é 14. Menos log de H3 ou mais é pH. E menos log de OH- é pOH. Então, lembre-se dessa forma. 14 é igual a pH mais pOH. Outro ponto importante é esses dois conceitos. Nós vamos ver aqui, Arrhenius e Bronsted de Lowry. Definição de Arrhenius é a primeira e a mais simples, ou seja, ácido é todo composto que em solução aquosa se dissocia liberando prótons. Está aqui o próton. É só olhar a molécula, está aqui o próton. E base, todo composto que em solução aquosa se dissocia liberando hidroxila, está aqui hidroxila. Então, olhando a molécula, nós já identificamos se é ácido, se é base. Bronsted de Lowry é um pouco diferente. Bronsted de Lowry é ácido, é quem doa próton, e base é quem... Veja essa reação. Ácido clorídrico em água. O ácido clorídrico doa o próton, então ele é um ácido. H2O recebe próton, então é uma base. Essa reação pode também ocorrer no sentido reverso. Se acontecer isso, H3O+ é um ácido, porque doa, né? Cl- é uma base. Então, ao contrário. Então, nós consideramos aqui que o HCl e o Cl- é um parácido base de Bronsted de Lowry. H2O e H3O+, é um par também, base ácido de Bronsted de Lowry. Então, é importante, nós vamos usar mais adiante esse conceito de ácido-base. Então, de maneira geral, de acordo com Bronsted de Lowry, ácido é uma substância que doa próton, base, que recebe. E você tem um par conjugado aqui. Se fosse, por exemplo, ácido acético, seria ácido acético, acetato. Água e um hidrônio. Então, nós temos o conceito de pares de ácido base conjugado. Lembrar o seguinte, que o conceito de Bronsted de Lowry é mais amplo, né? E o de Arrhenius é mais limitado. Tudo que for ácido
e base de Arrhenius vai ser também de Bronsted de Lowen. Então, Bronsted de Lowen amplia o conceito de ácido e base. A água, por exemplo, dependendo de quem reage com ela, pode ser um ácido, pode ser uma base, porque ela pode doar próton e pode receber prótons. Aqui nós temos, finalmente, a escala de pH. Então, vamos fazer uma revisão. Da autodissociação da água, nós chegamos o quê? E usando a definição de logaritmo que pH é menos log de H+. Aqui a gente pode representar como H+, ou com H3 ou mais, que é a representação mais correta. POH é menos log de OH-. Então, em água neutra, 25 graus Celsius, se mudar a temperatura, muda esses valores. Então, H+ é o H- na situação neutra, 10 a menos 7 mol por litro. Ou, de outra maneira, pH é igual a pH, que é igual a 7 mil neutro. Veja que, ao usarmos P e P, nós estamos usando aqui o menos log, não muda a realidade química. Isso é importante, facilita. A gente vai entender depois porque também isso nos ajuda a interpretar os fenômenos. Em solução ácida, foi adicionado um ácido. Então, está aqui, pH neutro, POH, pH 7, igual OH- e H+. Se nós adicionarmos ácido, H+ aumenta, e o pH diminui. Então, veja, se o pH está diminuindo, a concentração de H+ está aumentando. É o inverso. Em solução básica, se nós adicionamos OH-, H+ vai diminuir. pH maior que 7. Então, aqui eu tenho 8, pH 8, 10, 11, 12, 13, nós temos menos H+. Então, é o inverso. Quanto menor o pH, maior a concentração de H+. Quanto maior o pH, menor a concentração de H+. E isso é o inverso do pOH. Se um aumenta, outro diminui. Veja que nessa escala, dá sempre 14. 14 e 0 é 14, 3 e 1, 14, 12 e 2, 14, 3 e 11 vai dar 14. Por que 14? A gente já viu, porque cada átomo que é 14, que é 10 a menos 1 vezes 10 a menos 14, é constante, aquela constante termodinâmica, ela não pode mudar. A 25 graus Celsius, essa escala. Então, nós temos um meio neutro, um meio ácido e um meio básico. Com isso, então, nós entendemos o que é o pH e o que é o pOH. Essa escala é extremamente importante porque os conceitos de pH e de pOH são amplamente utilizados em inúmeras atividades industriais, em ciências, no cotidiano, para entender os fenômenos naturais. Então, veja, fazendo um breve resumo do que nós vimos até agora. Nós estudamos aqui, nessa aula, o equilíbrio de autodissociação da água, que nos remete aos conceitos de pH e pOH. Portanto, depois nós vamos estudar que, a partir desses conceitos, nós vamos entender o comportamento de ácidos, de bases, que alteram esses valores de pH e de pOH e que estão intimamente relacionados com essa constante cadáver, a constante dissociação da água. Veja que por trás disso, por trás desse equilíbrio que está por trás desses valores de pH e pOH, nós temos o equilíbrio químico, velocidade de reação dos reagentes se convertendo ao produto é igual à velocidade dos produtos se convertendo em reagente. E associado a uma grandeza termodinâmica que é a constante K, que é a lei da ação das massas. Muito bem, avançamos bastante nessa primeira aula, estamos à disposição, vamos estudar os materiais complementares. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.